Bom dia, minhas amadas irmãs, bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para todos, uma ótima semana. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, apertar aí no joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Miqueias 3, o verso 1, que nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nível, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nível, segundo a palavra do Senhor, e era, pois, Nível uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jona a entrar pela cidade o caminho de um dia. Pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nível será subvertida. E os homens de Nível creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nível. E levantou-se do seu trono e tirou-se as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e sentou sobre as cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nível por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha provém coisa alguma, entre-se de pano, nem de beber água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra aqui de Deus está falando para mim e para você no livro de Miqueias, que Deus falou para Jonas e pregar nessa cidade de Nível. Então, Jonas é uma palavra muito conhecida, que Jonas, Deus, a primeira palavra Deus mandou e Jonas fugiu, né? Foi para outra cidade, entrou lá num barco para fugir da presença de Deus. E ninguém foge da presença de Deus, né? Ele achou que Deus vai para a cidade de Nínive, lá prega a palavra para aquele povo venha se arrepender e venha se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. E Jonas, a primeira palavra, fugiu. A palavra de Deus diz que ele comprou uma passagem e entrou nesse barco para ir para outra cidade, para não ir pregar nessa cidade. E ali ele entrou naquele grande peixe, e o grande peixe vomitou Jonas. Mas Deus é misericordioso comigo e com você, com todos nós, porque quando eu prego a palavra de Deus aqui, aleluia, a palavra é dele, a obra é dele, também vem para mim a palavra. Que a gente tem que cada dia mais, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, andar na presença de Deus. E para que quando Deus falar comigo e com você, o nosso Jesus Cristo, nós estamos com nossos ouvidos sensíveis à palavra de Deus. Aleluia. E Deus aqui falou para Jonas, louvado seja o nome do Senhor, vai nessa cidade de Nínive e prega a palavra que eu te disse. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas foi e pregou a palavra. Porque a palavra de Deus diz que aquela cidade é uma cidade de muita violência, cidade de muito pecado. O povo não queria saber de Deus, só queria saber do pecado, só queria saber de fazer as suas vontades, o seu querer. Aleluia. E Deus queria salvar aquele povo. Como hoje, Deus quer salvar a humanidade dessa geração. Mas, infelizmente, a geração de hoje, minhas amadas irmãs, é rebelde, como era dessa cidade. Eu entendo que aquele tempo para esse tempo de hoje não tem diferença quase nada, porque o povo também hoje em dia são rebeldes. E Jonas foi pregar naquela cidade e aquele rei, aleluia, ele tomou uma posição de fazer um jejum. E a palavra de Deus diz para mim e para você que ele proclamou um jejum para toda a cidade. Glória a Deus. Para toda a cidade fazer o jejum. Para se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. E ali aquela cidade, Jonas pregou aquela cidade,
A palavra de Deus diz que aquela cidade era um caminho de 3 dias. Você vê que não era uma cidade perto, era uma cidade um pouco distante. Então ele tinha que andar 3 dias para chegar nessa cidade, para levar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Jonas ali levou a palavra, pregou a palavra. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, quando está falando da palavra, a palavra é vida. A palavra é se arrepender dos pecados. É voltar dos caminhos tortos e andar no caminho reto. Andar no caminho reto, no caminho da luz. Porque andar com Jesus é andar na luz. Andar nas suas vontades, no seu querer, é andar nos caminhos tortos, onde Deus não está. E naquela cidade ali, Deus queria salvar aquele povo. Aleluia. E mandou Jonas. Vai pregar naquela cidade. Como hoje. O mesmo Deus que mandou Jonas pregar aí na cidade de Nínive, fala comigo, fala com você. Ele fala com quem ele quer. E é o mesmo Deus que quer pregar, quer salvar a humanidade de hoje. Glória a Deus. Mas muitas vezes, minhas amadas irmãs, a humanidade não quer ouvir a palavra. Não quer ouvir a palavra. É Deus falando. Deus falava muitas vezes com os profetas, com os servos dele, com os vasos dele, porque os vasos são de Deus. Mas a maioria não quer dar ouvido. Querem viver de acordo com sua vontade e com seu querer, nos seus caminhos tortos. E quando eu e você se arrepende dos nossos pecados, coloca no nosso coração, aleluia, a vontade de voltar para a presença de Deus, a nossa vida muda. Tudo na nossa vida muda. Porque Deus, ele muda. Deus não melhora a vida de ninguém, ele muda. O nosso pensar muda, o nosso linguagem, tudo na nossa vida muda, porque quem faz a mudança é o Espírito Santo de Deus. E Deus, esse povo se arrependeu dos pecados. O rei, todos ali se arrependeram e todos ali ouviram a palavra de Deus. Deus usou a boca de Jonas e aquele povo se arrependeram dos pecados e se converteram no caminho do Senhor. Saiu do seu mau caminho e veio para o caminho da luz, que é Jesus. E da mesma forma, minhas amadas irmãs, são hoje, é no dia de hoje. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Eu e você falamos de Jesus, que Jesus, ele é o Salvador, e ele está batendo nas portas, ele quer salvar. Mas nem todo ser humano, nem da face da terra, quer dar ouvido à palavra de Deus. É a misericórdia dele ali na nossa vida, todos os dias. Toda manhã a misericórdia de Deus nos levanta. E muitos não querem dar ouvido da palavra do Senhor. Essa cidade aqui de Nínive, aleluia, fala aqui. E Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, provém coisa alguma, nem lhe pasto, nem beba água. Mas os homens e os animais terão coberto de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão de cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Aleluia. Quem saber se voltará para Deus, arrependerá e se apartará do furo da sua ira, de sorte que não pecamos. Quer dizer, Deus quer que cada humanidade se afaste do seu mau caminho e venha para o caminho da paz, para o caminho do amor, da luz, da vida e da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é assim que Deus quer para mim e para você. Ele faz na minha vida e faz na sua. Que a gente se arrependa e venha para os caminhos do nosso Deus, para ter vida eterna na presença do nosso Pai e Senhor e Salvador Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Que Jonas pregou, Jonas deu ouvido à palavra de Deus e aquela cidade foi liberta, aquela cidade foi salva, porque eles creram na palavra de Deus, no que Jonas estava falando do próprio Deus, do próprio Salvador, Jesus Cristo. Que Deus quer salvar a humanidade, aleluia. Que essa palavra, minha amada irmã,
fique no seu coração. Que Jesus te abençoe grandemente. Que haja salvação e libertação na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.